Estamos de volta com mais um Conexão Mind Podcast. Eu sou o William Lopes e esse aqui... Eu sou o Alexandre Luz e hoje nós trouxemos um convidado muito especial, principalmente por causa desse período que nós estamos aí hoje, que é nas pré-eleições, né? Vamos ter as pré-eleições. Trouxemos hoje aqui Cássio Franck. Bem-vindo, Cássio. Muito obrigado por ter vindo no nosso podcast. Obrigado, Alexandre. Obrigado, William, pelo convite. Estamos aí para poder bater um papo bem bacana e, quem sabe, ajudar, pelo menos dar uma clareada em algumas dúvidas do pessoal aí. Maravilha, bom demais. E é interessante você aí de casa entender que existe uma mistificação muito grande. Vai falar de política, eu detesto política, ou então coloca todo mundo em um funil que política é tudo X ou PTO. E a gente vai trazer aqui uma pessoa, e pra gente entender quem é Cássio Franck, por que ele está na política, conta um pouquinho pro pessoal de casa, quem é Cássio Franck, de onde você veio e por que você veio parar nesse mundo. Rapaz, bem interessante, viu, Alexandre? William, é o seguinte, cara, eu não vou te dizer que eu caí de paraquedas, porque o meu ramo de negócio acaba que me deixa muito envolvido com o mundo político. Eu trabalho com licitação pública já há 30 anos e eu atendo a um segmento muito sensível da sociedade, que é a educação. Então eu tenho uma obrigação de entender mais e melhor dos projetos, para a gente poder, inclusive, estar fazendo algumas indicações em alguns estados, como a gente já fez em alguns momentos. E nisso você acaba tendo contato com muita gente do mundo político, porque assim, parece que virou clichêzão, né? Mais educação para sua família, mais saúde para sua família, mais segurança para sua família. Então isso acaba com que vira palanque, vira plataforma eleitoral. Eu já não encaro muito dessa forma, eu levo a educação um pouco mais a sério do que simplesmente um discurso político. E nesses casos, tem muita gente séria dentro da política, viu, William? Não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio, não, porque ainda tem muita gente séria. Então, muita gente envolvida fala, Cássio, eu acho bacana o segmento que você atende, cara. Você não tem como me dar uma dica, ou então me ajudar, para a gente poder montar um projeto, mandar lá para o plenário, mandar assim para o nosso grupo, para a gente tentar desenvolver nas escolas, para a gente ver o que a gente pode ajudar lá na ponta. E nisso nós começamos lá em 96 com um projeto chamado Pro Qualidade da Educação. Foi o maior projeto em termos financeiros já desenvolvido no estado de Minas Gerais. E nessa ligação aí você acaba que conhece um, conhece outro. Quando você pensa que não, você já não está mais só no seu ramo de negócio. Você está também envolvido com a política. Porque querendo ou não, gostando ou não, aonde o poder público não chega, a miséria instala. E, infelizmente ou felizmente, eu gostaria de ser o contrário. Mais de 70% das famílias brasileiras, elas usufruem do ensino público. Isso não é uma coisa, uma fonte da minha cabeça, é um dado exato, verídico, entendeu? Sim. Pode ser até um pouco mais com o crescimento panorâmico que o país teve nesses últimos anos. E nisso aí começaram as redes sociais. Né? Com o advento das redes sociais, começaram aí as páginas, os grupos, as páginas seguidas, enfim. E na cidade, como eu tinha uma boa ligação com alguns políticos, na época começaram lá os grupos de WhatsApp, né? E aí nós criamos um grupo chamado Política Uberaba, e ele estava sempre acompanhando as eleições. Como ele foi criado em 2017, ele estava vislumbrando as eleições de 2018 e 2020, né? Aí nesse intermédio de tempo aí, porque infelizmente esse lance de eleição a cada 2 anos acaba matando não só o país financeiramente, como o psicológico da gente. Eu sou muito a favor de eleição unificada, sempre fui. E aí o grupo foi tomando algumas proporções, porque eu comecei a colocar principalmente diretores de escolas públicas. E aí entrava um vereador e outro, um deputado ou outro, e as necessidades do segmento eram colocadas ali. E o grupo começou a ficar interessante, porque começou a sair das teclas do celular e começou a vir fazer parte do mundo aqui de fora, né? Esse é o Cássio Franck profissional, que envolveu com a política, e tem o Cássio Franck, que é pai, marido da dona Vivi Franck, pai da Ana Cássia, da Ana Cecília, que são alunas de medicina lá na UFSJ. Olha só. E pai da doutora, agora doutora, fala em doutora, vou falar uma coisa para vocês aqui. Há pouquíssimos dias, um advogado de Uberlândia me ligou querendo que eu desse para ele um apoio na questão eleitoral lá, porque ele é advogado eleitoral lá. Ele me pega o telefone e desse jeito que eu tô falando para vocês. Muito boa tarde, eu tô falando com o pai da doutora Vivian. Tirei o telefone do ouvido e falei, chupa. Claro, é ele sim. Então, assim, isso é um orgulho que isso não tem preço. Isso não tem preço.
Aí a gente conversou demoradamente e agora, pai do Caio Frank, aquela figurinha de quase 1 metro que virou um furacão. Conheci seu filho. Você conheceu o Caio, né? O Caio, gente. Lindo demais, lindo seu Então filho. esse é o Cássio Frank, William. E conta pra galera a idade do Caio. 1 ano Pessoal, e 4 meses. olha 1 ano e 4 aí, meses. quando a testosterona é forte, 1 galera. ano e 4 Vai firme meses. que acontece. A dona Vivi tá lá pelejando com o Caião. Sim. Que legal. Então esse aí é o Cássio Frank, um profissional, e como foi que nós chegamos até onde nós chegamos aqui com relação à política. Correto. E você falou para nós, assim, desse grupo aí, que são o grupo, vamos falar que é um grupo politizado, né? Exatamente. O que acontece, Alexandre? Por que politizado? Não assim, gente, eu preciso ser muito didático na forma de falar, porque eu não quero que as pessoas encarem como preconceito e muito Sim. menos como menosprezando as pessoas. Perfeito. Porque é o seguinte, por que um grupo, igual você colocou aí, politizado? É porque assim, a gente procura, não é selecionar, é buscar com que a gente junte as lideranças da comunidade e da sociedade com quem de fato faz a coisa acontecer, que são os políticos. Sim. Certo? Então a gente busca ali um diretor de escola, um presidente de associação de bairro, uma pessoa influente em determinada comunidade e traz para dentro desse grupo, porque ali já estão todos os vereadores, estão os nossos ex-deputados lá, porque infelizmente Uberaba foi agraciada com a falta de deputado. O que é um absurdo, E né? nós vamos sentir isso duramente. E o município sangra com isso. E só pegando o intervalo que a gente entende dos empresários empreendedores, o quanto isso Pesa. pesa muito. E uma Muito. outra coisa que as pessoas talvez não saibam, o Alexandre e o William, que é o seguinte, deputado de primeiro mandato, ele não tem emenda no primeiro ano. Ele não tem emenda no primeiro ano. Então nós vamos ter uma eleição geral em 2026, perfeito? Nós vamos passar 2027 também mamando. 2028 Que vão começar a é vir que as vão emendas. começar a vir as emendas. Então nós perdemos os nossos deputados em 2022, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Quer dizer, as pessoas falam assim, mas não é culpa da líder do executivo. Eu te falo que talvez não seja 100%, mas eu coloco um peso de uns 90% no colo dela. Eu até destoando aqui do assunto que a gente estava, Sim. mas, então, só terminando essa questão, e depois eu volto nesse assunto de forma mais clara e simples. E aí o grupo foi tomando força e proporção e uma envergadura que eu não imaginava. Entendeu? Aí eu comecei a receber pedido de adição de secretário de governo, secretário do pessoal envolvido muito de dentro. E a proporção foi tão grande, tão grande, tão grande, que hoje, graças a Deus, o grupo tem uma pauta muito interessante e a gente consegue fazer com que muitas coisas que é discutida e debatida ali dentro vire realidade aqui fora na vida das pessoas. Sim. Posso citar aqui algumas coisas que nós fizemos? Vou começar ali na pandemia. Antes disso a gente já fazia, viu, gente? Na pandemia, por exemplo, o grupo fez uma campanha, conseguiu doar um capacete Elmo para o hospital, para a UPA, né? O pessoal que estava para ajudar na questão da respiração. Kits de teste rápido, nós conseguimos fazer algumas doações também. E algumas campanhas para ajudar algumas pessoas que precisam. Porque, assim, não vou me considerar um terceiro setor, não. Mas a gente atua muito junto, a comunidade muito próxima, porque tem muita coisa que o poder público não consegue fazer. Sim. Né? Então a gente não pode também atribuir tudo que é de problema e dificuldade ao poder público, porque os braços não são tão grandes assim. E voltando à questão dos deputados que o William pautou aqui agora, eu costumo lembrar disso aí de um maestro. Eu estava fazendo pré-escola, um amigo que é filho de um maestro, um dia eu perguntei para ele, brincando assim, eu falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa, por que seu pai fica com aquele negócio lá na frente, lá, todo mundo ali sabe tocar, todo mundo ali sabe e tal. Ele falou, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Ele me falou em outros termos, eu não posso falar isso, porque senão vai ter aquele pi. Então, então foi assim, ele me falou, foi o seguinte, falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. O maestro é para fazer com que a orquestra seja harmônica. Você já ouviu falar orquestra, harmônica, não sei o quê? Então, o maestro está ali para poder fazer com que haja harmonia. Para reger, né? Porque se não tiver maestro, Alexandre, cada instrumentista toca por si. Você não vai entender nada do que está acontecendo ali. Assim é o chefe do executivo. Ela é a maestrina. É maestrina mesmo, né? Sim. É a maestrina mor da cidade. Então, cabia a ela a trazer para a mesa e falar assim, gente, quem tem condição aqui de ser eleito? Porque Uberaba nós temos potencial de fazer 2 e 2. Ah, mas é do grupo adversário.
Eu não quero saber se é do grupo adversário, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é azul. Isso, o que menos me interessa é o que ele faz da vida dele. Você é candidato a deputado? Tem potencial? Então vamos sentar na mesa. Vamos colocar 2 aqui, 2 aqui. Ah, mas é do grupo... Não interessa. Mas é aquilo que eu te falo. Quando a sabedoria fecha o olho, a burrice grita. Porque na minha modesta, humilde, rasa e pequena opinião, foi burrice. E nós vamos pagar caro por isso. Estamos pagando. Então é isso. Sim. Agora é interessante, né? Quando a gente pega que tem essas interferências. Cássio, o que você consegue trazer para nossa audiência? Porque nós estamos aqui no Triângulo Mineiro, lugar que eu falo e bato nessa tecla. A gente tem até um grupo, que é a nossa rodada de negócio, que a gente faz, que é uma conexão de empresários e desempreendedores. Qual é o nosso grande movimento, Cássio? É justamente isso. Se a gente entende que nós temos conexões e conseguimos fazer acontecer, por que não nós nos unimos e fazer isso? E aí nós estamos num ponto que eu acredito muito nessa cidade, que a gente está aqui do lado de Uberlândia, que prospera maravilhosamente bem a todos os níveis de empreendimento, inclusive, né, o World Trade Center foi para lá, e tem Ribeirão Preto. Como é que a gente consegue estar nesse meio? O que falta para que, de repente, Uberaba seja, de repente, a antena para esse meio? Porque estamos aqui num... Quem entende, né, Alexandre? Nós estamos num ponto maravilhoso, uma mina de ouro. Tão pungente quanto, né? É o que eu acabei de falar. A representatividade política, ela é a raiz e a solução, tanto o problema quanto a solução de todos os problemas que nós temos. Uberlândia acaba de me colocar lá 7 parlamentares. Ou 8, se eu não me engano. 6 numa esfera e 2 em outra. Como que nós, uberabenses, Uberaba, vamos competir com isso? É muito simples. Hein? É muito simples. Vamos fazer uma comparação rasa, pequenininha, bem rasa. Rasinha. Coloca 7 pessoas gritando dentro de uma sala e do outro lado uma cadeira vazia. Quem é que você vai escutar? A cadeira ou as vozes de quem estão gritando? Uberaba e Uberlândia é isso aí. Investimento Uberaba e Uberlândia é isso aí. É muito simples. Fácil de entender. E essas conexões com o pessoal de São Paulo, o que você percebe, como nós estamos ali bem na divisa também? Como é que é essa... William, na verdade é o seguinte, eu volto a bater na tecla política, porque assim, eu vou te falar de algumas conexões que a gente tem com relação à educação, de grandes projetos que a gente realiza Brasil afora, na questão, até eu estava falando com o Alexandre há pouco aqui, da questão da tecnologia na educação. O ciclo dessas empresas que atendem a determinados segmentos, todas elas têm alguém político que a conhece. Perfeito? Perfeito. Então, vou te dar um exemplo aqui. Nós temos alguns sistemas de ensino no país. Poliedro, Objetivo, o próprio Positivo. Então, nós temos alguns sistemas de ensino. Esses sistemas de ensino, de alguma forma, eles estão ligados a alguém que conhece um político. Aonde eu quero chegar? Nessa conexão que você acabou de falar. Sim. Vamos supor que precisa de uma empresa, que nós pudéssemos trazer para uma empresa, para Uberaba aqui, que investisse aí R$1 bilhão. É um sonho que a gente quer. É um sonho que a gente quer. Aí estou eu lá em Uberlândia. A informação vale mais do que dinheiro. Você acha que essa informação vai chegar para alguém que tem político envolvido no meio ou para uma cidade que não tem ninguém? Com toda certeza, político. Fica até aquele WO, né? Quando vai jogar futebol. Nós estamos numa disputa díspare. Nós não temos, infelizmente, nós não temos com o que lutar. Nós não temos com o que fazer. Nós estamos pagando muito caro e nós vamos pagar caro por um tempo ainda. Exato. E quando nós falamos também, Cássio, que nós não temos quem lute por nós e nós temos que mudar esse cenário, eu gostaria que você falasse um pouco para nós, hoje, o cenário da cidade de Uberaba, né? Vamos falar da parte politizando, das cadeiras atuais dos nossos vereadores. Eu gostaria que você me falasse sobre o seu pensamento das cadeiras atuais hoje dentro da Câmara de Uberaba. Bom, olha só, eu vou falar para vocês com muita tristeza no meu coração, que eu cheguei a acreditar nessa Câmara. O nível escolar, não vou nem colocar cultural, que a escola é uma coisa, a cultura é outra. Não significa que eu tenha um diploma, que eu seja um cara culto. É uma coisa igual inteligência e sabedoria. Sim. Não adianta ter um e não ter outro. As nuances, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu confesso para você que eu achei que nós teríamos uma baita Câmara Municipal. Sabe? Porque se você for pegar os diplomados,
se eu não me engano, são os maiores. Em número, é maior da história. Sim. Entendeu? Mas, mais uma vez, está provado que diploma, sabedoria e inteligência não são coisas que caminham junto. São coisas distintas. E o que é prometido à população também, né? Inicialmente. Agora nós vamos para a população. Porque, assim, quando você elege um vereador, você elege na expectativa que ele vai atender às expectativas da comunidade. Sim. Aos interesses de quem votou, não ao interesse de grupo. Fiscalizar, verificar, averiguar. Porque assim, muita gente confunde fiscalizar com pirotecnia, Sim. show, quebra-quebra, paulada, xingar. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Respeito quem faça, muito pelo contrário. Eu não estou criticando, não estou dizendo para não fazer. Por mim, pode fazer striptease na porta da UPA, pode andar pelado no centro da cidade. Eu não tenho nada contra. Pessoal, cuidado, hein? Cuidado. Mas são questões distintas, entendeu? Porque assim, se você notar hoje, a grande maioria dos vereadores, eles estão fazendo política de grupo. Isso é muito perigoso. Porque uma hora isso vai dar ruim. As eleições para a vereança são de 4 em 4 anos? Sim. Você reina por 4 anos? Talvez. Mas a conta, a fatura chega. Como vai chegar nas urnas esse ano? Com toda certeza. E tomara que chegue de uma forma bem consciente, né? Bem consciente mesmo, principalmente para você que está nos assistindo aí, aqui da cidade de Uberaba, e que tem assim, olha, o que o seu vereador fez durante esses 4 anos. Aqui, vamos supor, nós não temos ligação com nenhum nem outro. Mas eu posso falar assim de atuações. Nós estamos falando aqui abertamente de uma maneira geral. Eu acho lindo o trabalho da Rochelle. Rochelle, para mim, sim, é a vereadora que revolucionou o quesito de ser vereadora, né? Além da Rochelle, quem está entrando aí no meio também, isso assim, na minha humilde opinião, Caio Godoy, ele tomou um certo... vamos falar assim, ele foi para um certo time, depois ele viu, recalculou rota e fez de novo, mas... ele é presente na população. É tudo válido. Vou falar que está vindo aí, né? Quem está vindo aí? Pedro Júnior foi o vereador mais votado não eleito. Da chapa dele lá. Gente, Pedro Júnior está vindo aí. É um que eu falo assim, ó, que vai vir com tudo. Eu até assim, eu quero me isentar de alguns nomes para que eu não cause nenhum tipo de mal-estar, porque eu certamente causará. Mas eu te falo de uma forma mais ampla e de um menor entendimento que muitos, no S mesmo, no plural, se autossabotaram. Porque assim, Alexandre, muita gente me liga perguntando, Cássio, eu quero ser vereador. Eu quero ser presidente, moço. Eu quero ser CEO do Google. Eu quero ser presidente da Microsoft. No mínimo, né? No mínimo. Pelo menos. Se for para escolher... Pelo menos. Ser vereador não é uma tarefa tão simples quanto parece. E a hora que você chega para a pessoa, pergunta para ele assim, baseado em que você quer ser vereador? Exato. E aí vem aquela escala de valores, né? Com essa inversão de valores que tem, o cara primeiro ele quer ter, não quer fazer e principalmente não descobre, Cássio, porque a gente trabalha dentro das empresas, levando todo esse desenvolvimento comportamental, essa mentoria corporativa, então a gente entende que por trás de todo ser humano existe uma mentalidade, valores, princípios, e quando cai nisso, você conseguiu trazer para a gente que, olha, William, por mais que a pessoa de repente seja diplomada, seja isso, seja aquilo, está havendo ainda interferências entre todas essas situações, e a pergunta que fica, o que você acredita, Cássio, que seria então um bom princípio para esse cara falar, bom, já que eu não sei quem eu sou ainda, não descobri meu ser, tô querendo ter, mas ainda não sei fazer. Qual seria, de repente, uma escala, e a gente vamos colocar uma construção, que para aquela pessoa que está lá em casa, que de repente é um líder comunitário, que de repente ele tem uma frente aí de grupos, para ele falar, caramba, talvez por aqui, ouvindo um especialista, seja o caminho mais seguro e talvez mais inteligente. Complementando, é onde que eu ia te perguntar também, o quesito das futuras cadeiras, de quem está vindo aí. Pois é, vamos por parte aqui. Eu costumo dizer que a mistura de política com algumas coisas, ela é nitroglicerina pura. Vou te dar um exemplo aqui, vários exemplos. Nós temos aí vários médicos que se tornaram políticos. Concorda comigo? Sim. Vários. Sim. Nós temos vários médicos que se tornaram políticos. Alguns de muito sucesso, outros acabaram ficando políticos medíocres e acabaram perdendo, inclusive, a carreira que construíram dentro da medicina, porque o juramento da medicina é
maravilhoso, é salvar vidas, é viver em torno do outro. É um anjo, a né? política é viver Sim. pelo outro, entendeu? Então, o que acontece? Eu costumo muito analisar como a pessoa está colocando em querer ser vereador, como é que ele está pensando em encarar isso e o que ele tem para oferecer. Você está entendendo? E a nuance principal disso aí, cara, é aliar 3 ingredientes perigosíssimos. Caneta e papel, anota, porque uma mentoria dessa, vocês não sabem quanto que custa. Papel e caneta e anota. Primeira coisa delas é quando você consegue sucesso profissional. Você já tem dinheiro. Concorda comigo? Temos alguns aí do cenário nacional que tá tocando terror na política, né? Depois Depois eu quero que você dê até os seus princípios e valores sobre isso também. vai cortar. Depois você volta, Vai depois você cortar o volta. pi, Depois vai você tá tudo volta. certo. Bom, enfim. Depois você volta. Então, você alcançou seu sucesso profissional, obviamente, o financeiro é uma colheita natural. Perfeito? Para muitos já é o suficiente. Viver no anonimato, ter uma vida confortável, dar o que precisa para a família, já está de bom tamanho. Mas aí ele não está satisfeito com isso. Ele quer prestígio. Aí ele entra no meio político. A vaidade. Isso vem no último degrau. Aí ele começa a entrar no meio político. Porque a política não se faz sem dinheiro. Sim. Isso é uma coisa que não faz, gente, política sem dinheiro. O famoso não tem almoço grátis. Não tem. Aí ele começa a ter prestígio. O cara já tem dinheiro. A pessoa já tem dinheiro. Aí ele começa a ter prestígio, porque ele começa a ser procurado por políticos, né? Porque político precisa de dinheiro, precisa de patrocínio, ué. Ah, o vereador precisa de R$200 mil para ser eleito. Ótimo, então eu vou atrás de quem tem prestígio, porque eu conheço o cara, não conheço ele empresarialmente, mas conheço ele politicamente, porque ele entrou no meio. Então começa a vir o prestígio. Sim. Mas aí o cara perfeito. não está satisfeito com o dinheiro e nem com o prestígio. Ele quer poder. Aí junta Esse é um ponto. dinheiro, prestígio e poder. Nitroglicerina pura. Nem sempre a pessoa está preparada para aguentar esse peso. Aí começa a confusão, o problema, trocar o pé pelas mãos, a burrice exposta de maneira praticamente infantil, colegial. Uau. E vem toda essa problemada de político mal formado, mal informado, que não dá conta sequer de saber o que é uma LDO, uma PPA, entendeu? Então, aí vira o que nós estamos vendo. Aí começa para aqueles que não conseguiram nem o prestígio, nem o poder e muito menos o dinheiro. Se auto-sabotam. Entram lá por uma estratégia. Porque eu costumo muito falar a respeito disso. A política ela tem um tripé que a sustenta. Dinheiro, grupo e estratégia. Dinheiro, grupo e estratégia. Entendeu? Sem isso não adianta nem ir para o campo. Perfeito. Só o grupo te elege? Não, de jeito nenhum. Só o dinheiro te elege? Não, você pode comprar eleitor o tanto que você quiser. Só a estratégia te elege? Não. Você precisa de um grupo para poder colocar essa estratégia no campo. As engrenagens ali, então, tem que, se não estiverem se Redondinho, encaixando... não adianta, não adianta. E aí vem a autossabotagem. São pessoas que não que foram... Ó, gente, foi meu celular o dia inteiro. Até que esqueci de colocar no silencioso aqui. Vou falar aqui, vou colocar aqui no meio da gravação. Por isso que Depois é bom, ele dá galera. um corte. Quem sai faz ao vivo, Pronto. é isso aí. Aí o que acontece? O que eu chamo de autossabotagem? As pessoas que não estavam preparadas psicologicamente para lidar com isso. Ao ponto. Entendeu? Ao ponto. Porque assim, é como um passarinho que vive a vida inteira preso. Você vai lá, abre a gaiola e deixa ele fugir. Aí ele vira e fala assim, o que eu vou fazer com essa liberdade? Eu cito o exemplo de uma pessoa que participou de um grande reality aí no país e ela chegou praticamente às finais do programa. Um dia pegou uma câmera, ela estava sozinha num quarto lá e falou assim, meu Deus, eu quis tanto isso, agora eu não sei o que eu faço com isso. Uau. Uau. Eu falo muito pro pessoal que eu estou trabalhando, eu estou prestando um trabalho para um grupo aí, eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa, você já se imaginou eleito? Não é contar que está eleito, não. Se imaginar eleito é uma coisa, contar que está eleito é outra. Mas por que eu vou pensar nisso? Porque isso pode acontecer. Sim. Minha esposa tem uma frase que eu levo comigo desde que eu escutei da boca dela a primeira vez. Cuidado com o que desejas, pois tu podes conseguir. O poder de você ter aquele desejo ardente, uma mentalidade focada naquilo que o hermetismo fala, né? O universo, tudo é mente. Sim. E quando a gente percebe isso,
Olha você de casa, cada chave que está colocando aqui pra gente, que se você for inteligente, você utiliza essas mesmas coisas para uma relação amorosa, você utiliza essa coisa para um grupo social, e tá aí, pessoal, ouro em pó sendo entregue por nosso querido Frank. Coitado de mim, gente, não é assim não, não é tanto assim também não. Então, William, aí eu costumo te dizer a autossabotagem, porque assim, muita gente, você pode pegar aí uma prancheta de pesquisa e ir pra rua. Esse vereador, eu vou colocar no masculino e feminino aqui, porque senão, gente, pelo amor de Deus, o mundo hoje anda tão complicado que a gente tem que medir, não é só o tamanho da palavra não, é o jeito que fala, onde fala, no contexto e com quem fala. Então assim, esse vereador, essa vereadora, esse vereador, essa vereadora, esse vereador, essa vereadora, te desapontou? Te decepcionou? Você esperava isso? Você esperava que fizesse isso? Esperava que fizesse aquilo? Então assim, a decepção da população, ela é monstruosa. Isso não é uma falácia minha, não. Estou te falando porque eu ando conversando com muita gente. A gente é procurado por muita gente. E, assim, enganaram muito bem no discurso, sabe? E o pior de tudo, aliado a isso, é a ingratidão por ter chegado lá por mãos de pessoas que entendem do traçado. Depois que está eleito, eu cheguei aqui porque eu tive voto. Tá certo? Tá certo, o voto é que o elegeu. Mas como esses votos foram construídos, acabou de esquecer porque assumiu o mandato. E não é assim que funciona. Isso é absurdo. Princípios e valores, né? E aí a gente consegue ver que a pessoa, uma hora ou outra, exatamente, vai botar o que ela tem dentro, né? As minhas filhas, elas estavam fazendo um cursinho. Porque assim, gente, eu tô viajando aqui nos assuntos aqui. Vocês não, mas esse é o intuito. É tudo pertinente. As minhas filhas, elas estavam tão cansadas de fazer cursinho presencial que aí elas falaram assim, papai, a partir do próximo ano nós vamos fazer um cursinho assim, 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 assado. Eu não vou falar aqui porque não posso. Falei, não, mas vocês acham que funciona? Funciona. Aí elas me mandaram um vídeo, até o vídeo tá aqui, depois se vocês quiserem assistir, eu garanto que vocês vão chegar, porque o vídeo tem 6 minutos. Fala, mas vou ver um vídeo de 6 minutos? Vai, porque você não vai conseguir chegar no final dele sem encher o olho de lágrimas. Compartilhe conosco. Vou te mostrar. O que a tônica principal desse vídeo é: ninguém anda sozinho. Perfeito, perfeito. Sabe? Quem criou esse vídeo foi um pessoal que vende curso pré-vestibular, principalmente para quem vai fazer medicina. Sim. Que é o que enche o olho, né? Sim. Nem sempre é o que a pessoa quer, é que os pais querem, né? Sim, mas sim. Eu baseado nisso aí, cara, eu falava muito para as minhas filhas, e falo para quem tem esperança e para quem quer. Os filhos devem ir aonde os pais não conseguiram chegar. Perfeito. Por quê? Porque a gente que valoriza... Cara, fica até emocionado. E parte disso é a gente poder trazer pessoas como você. Essas filhas minhas têm essa mania de fazer isso com a gente. Eita, nós. Sabe? Sabe? É as 3. Tá vendo, pessoal? Isso é uma verdade. Quando a pessoa põe pra fora uma emoção, uma conexão tão profunda, né? Porque eu tô falando aqui, é uma verdade mesmo, sabe? As minhas filhas, elas têm o dom de fazer isso comigo. Elas acabam com a minha vida. E aí, quando a gente fala que os filhos devem ir aonde os pais não conseguiram chegar, porque quem não quer ver um filho formado? Quem não quer ver um filho fazendo uma faculdade? Sonho de todo pai, de toda mãe, né? Sabe? Deve ser o maior sonho, a gente não Sim. E elas resolveram fazer medicina porque elas quiseram fazer. O dia que elas falaram pra mim que ia fazer medicina, eu falei assim, ó, a vidinha de vocês está na mão do papai. Acabou. A partir de hoje acabou, sabe? Então eram estudos de 19, 20 horas por dia, elas chegaram a dormir 4 horas por noite. Foco, fé e principalmente determinação, sabe? Determinada para a ação. Nossa, isso é tão fantástico. Pessoal de casa, tá percebendo que não importa qual o setor, quando você vê é isso, determinação. Exatamente. E pra quando chegavam para mim, o William e Alexandre, não passaram de primeira vez, não. 4 anos ralando. Belo de um dia chegaram pro papai e falaram assim, porque se me chamar de pai, eu tiro do testamento, né? Começar daí. Chegaram pro papai e falaram assim, papai, não deu. Ah, não deu? Então, ano que vem, né? Vamos começar de novo, né? Ah, papai, mas... Falei, olha, vamos mais um ano? Vamos. Chegava lá, não, papai, não deu. Ah, papai, como é que eu vou fazer? E eu assim... Vocês vão ficar nessa vidinha de vestibular de vocês até quando? Ah, papai, tá pensando. Não. Vou perguntar e vocês vão responder outra vez.
Vocês estão pensando em ficar nessa vidinha de vocês aí de vestibular até quando? Ah, papai, não. Repita comigo. Até passar. É isso aí. Vocês vão ficar nessa vidinha de vestibular de vocês até quando? Até passar. Assim são aqueles que vão buscar o pleito, que vão buscar a eleição e têm vontade de chegar. Vocês vão ficar nessa vidinha de disputar a eleição até quando? Exatamente. Até ganhar. Até ganhar. Não é pra ver se dá certo, é até dar certo. Até dar certo. Entendeu? Legal. Então, assim, eu faço a comparação da educação, porque eu vivo a educação Sim. com a vida política, porque são nuances muito próximas ali. São caminhos muito próximos. Pode parecer distintos, não, mas um político precisa ter boa educação, ele precisa ter ética, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter cultura, precisa ter inteligência, precisa ter sabedoria. Então, são coisas que um político reúne que, por pior que seja a situação dele, ele ainda vai continuar naquilo que ele acredita que seja melhor para aquilo que ele foi eleito. Bom, Cássio, você estava falando aqui agora e eu estava com a minha mente borbulhando aqui. Você tendo todo esse seu aparato de conhecimento e tendo conexões, o que você acredita que de repente aqui, porque a gente entende que grandes centros já tem todo um movimento, mas de repente no Triângulo Mineiro, Uberaba, por exemplo, como que de repente a gente conseguiria pegar, porque você falou um ponto que é fantástico, tudo se trata de gestão. Sim. Se você Sempre. sabe gerir suas economias, você gere sua agenda, Sim. então tudo se trata de gestão. E a gente entende que uma boa gestão conecta várias coisas e funciona. Como a gente consegue estreitar, então, de repente, esse mundo político com esses empresários que talvez ainda não acordaram nesse nível que você já tem trazendo, que é necessário sim tudo isso? Como que, de repente, é possível essa fusão? William, deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente não faz nada sem líder. A gente não faz nada sem liderança. Quando a pessoa é chefe, tudo vai por água abaixo. Não funciona, não anda. Quem tem chefe é tribo indígena, né? Então, é assim, eu não quero alongar nisso aí para não parecer que eu estou fazendo oposição. Porque Sim, eles sim. acham que eu sou opositor. Não, ponto de terrível. vista. Ponto de vista, Sabe? é dentro do seu ponto Então, de assim, vista. a gente precisa ter liderança. Não é porque o William ou o Alexandre militam em campos opostos àquilo que eu acredito. Mas se você passa do eu acredito, serve para mim, não serve para você. Não serve para você. Então, sou eu que acredito. Mas a minha crença não pode prejudicar a classe ou a cidade pela qual eu fui eleito para defender e fazer com que ela prospere. Então, se você está pensando em entrar nisso, carregando com você carga política de ladismo A, B ou C ou D, Particulares, né? você já começou errado. Já começou errado. E eu faço um desafio aqui, 99% das pessoas que você sentar e perguntar o que significa direita e esquerda na política, eles não sabem. Eles vão colocar duas figuras políticas nacionais. Mas o que isso significa, eles não vão saber. Eu vou te falar que eu já cansei de desmistificar alguns ditos ladistas de um determinado lado radical. Fala assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você mora onde? O que você faz da vida? Lamento te dizer. Tinha aquela menina que falava lá, né? Isso não te pertence mais? Essa classe não te pertence. mais. Entendeu? Interessante. Então, assim, a gente consegue desmontar com muito pouco argumento para pessoas que, infelizmente, eles perdem tempo em ler o que não deve e muito menos buscar informação aonde muito menos se deve buscar. Então, assim, aí vamos bater lá na liderança, vamos bater lá na educação e vamos bater lá nas questões da sabedoria, inteligência, o foco, o aprendizado, etc, 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 etc. Se nós tivéssemos uma liderança, você pode ter certeza que essa liderança traria todos à mesa. Vou te dar um exemplo, porque é muito bom você falar de você. Quando você fala da grama do vizinho, significa que você está com inveja ou com vontade de ter. Perfeito. Nós realizamos no dia 10 de agosto agora, William, uma confraternização lá na Empório Choperia. Posso falar Empório Choperia? Empório Choperia do Leirinho. Vai lá tomar um chopp. Ele vai cortar isso aqui. Ele vai cortar. Mas não vamos, não iremos. vamos. Vamos falar Empório Choperia. Abraço, Leirinho. Empório Choperia. Um abraço, ó. Leirinho. Tamo junto. Então, Vamos tomar um aí. Então, assim, o que acontece? Nós fizemos lá uma confraternização, William, e nós colocamos lá 170 pessoas, todas elas ligadas à política. Que bacana. Todas. Que bacana. Vereadores, ex-vereadores, ex-deputados, todos os candidatos a prefeitos do pleito 2024, com exceção da prefeita Elisa, que não quis comparecer, eu a convidei pessoalmente, tá certo? Ah, mas você não convidou? Não, convidei. Sabe por quê, Will? É o seguinte, a minha tarefa é tentar colocar todo mundo na mesma mesa. Uau. Eu cumpri Uau. com excelência. Estavam todos lá, todos.
Se tiraram proveito, é outra história. Perfeito, perfeito. Se tiveram enriquecimento, conhecimento de estratégia, é outra história. Mas alguém tinha que fazer isso. Eu fui lá e fiz. Com a ajuda do Grupo Política Uberaba. Como eu falei no início da nossa conversa, ninguém faz nada sozinho. Ninguém anda sozinho. Quando eu coloquei aqui agora, gente, eu fiz, é porque assim, nós estávamos lá planejando essa confraternização, alguém tinha que puxar essa linha. Eu falei, não, gente, então vamos fazer? Quando eu falei, gente, vamos fazer, o grupo veio. Entendeu? Então veio a Vivi, que me ajudou a organizar, alguns administradores lá que me ajudaram a organizar também. O pessoal do grupo foi muito solícito porque acreditou e participou. Então nós passamos lá de 13 às 18 horas com todos os assuntos que poderiam rolar na política local. Que bacana. 170 pessoas estavam lá. Inclusive na página aí do Político Uberaba, que nós ainda estamos lá no Facebook também, porque as pesquisas dizem sobre as redes sociais, então a gente não pode esquecer o Facebook não, viu, gente? Tô lá no Instagram. Eu, na verdade, queria morar no Instagram. Quem tiver vendendo uma casa no Instagram, me manda que eu compro. Ó. No Instagram eu quero morar lá. No Instagram. Eu quero morar no Instagram. Sim. Eu preciso morar lá. Não tem pobreza, não tem gente feia, não tem carro velho, não tem casa velha. Rapaz, ninguém viaja pra Perópolis no Instagram. Vai todo mundo pra Nova York. Vai todo mundo. O cara tira foto lá naquelas torres do 2000 falando, eu tô em Paris. Os invejosos falam que eu tô no 2000. Eu acho um barato você trazer isso e é um ponto de atenção fantástico. Porque de 2020 para cá, é claro que a gente teve, e você pode falar nisso também, que é um ponto muito grande, a disrupção, né? De um modelo de vida para outro modelo. E quando você traz tudo isso, o que tudo isso acomete na pessoa? Sim. Questões emocionais, questões comportamentais, e isso virou uma bagunça. Por quê, Alexandre? O cara tá aqui, o Cássio. Nossa, mas que vida perfeita do Alexandre. Exatamente. O Alexandre só está em lugares bacanas. Gente, olha só. E aí, quando você gera essa comparação, o que acontece? Você diminui a tua perspectiva. Sua capacidade. Aí vamos falar fisiologicamente, vai diminuindo os hormônios. Sua autoestima. Cortisol vai te tomando conta. E aí, o que você falou. Então, pessoal, vamos começar a entender que isso sim é um braço, uma ferramenta fantástica, mas a gente precisa disso. O que você falou no começo, essa conexão de seres humanos para a gente sentar aqui e falar, Cássio, me fala de política, Alexandre, me fala de eventos, vou te trazer o mundo corporativo. Sim. Pessoal, tá entendendo que o poder da liderança, o poder de você expressar a sua comunicação, e agora, Cássio, eu quero trazer um ponto aqui que a nível nacional tá pegando fogo, e você falou aí agora sobre direita, sobre esquerda, sobre centro, Pablo Marçal. Conta um pouco pra gente a sua visão sobre o que está acontecendo e sobre essa pessoa em específico, por quê? Você falou que quando a pessoa chega a um ponto, ela tem dinheiro, investe, conta pra gente. Eu vou resumir em pouquíssimas palavras aí, pouquíssimas palavras. O que não fazer para entrar na política? Pablo Marçal. Pronto. Eu acho que, na verdade, essa é a primeira vez que eu escuto alguém falando nesse formato, que é um formato que eu compartilho também. Por quê? Não é o jeito correto de se fazer política. Não é esse formato que você vai conseguir estar trazendo, principalmente, vamos falar assim, da classe mais pobre, né? Dos mais humildes. Não é assim, porque o formato que ele faz não vai ajudar ninguém lá na frente. Não vai chegar na massa, não chega na massa, não muda a vida de ninguém. E nem a massa tem acesso a isso também. E a massa, muito pelo contrário, quando vê esse tipo de conteúdo, né? Sim. Você que está aí nos assistindo agora, você vê esse tipo de conteúdo é algo que você... Infelizmente não. Felizmente, você não quer aquilo para você. Né? Eu acho engraçado muita gente exaltar determinadas pessoas e determinados perfis, mas não quer aquilo como genro, não quer aquilo como marido, não quer aquilo como filho, sabe? Porque assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando você admira uma pessoa, quando você vai casar, primeira coisa que chama atenção numa pessoa, a beleza dela. Às vezes a pessoa não é nem bonita, mas está numa roda de tão simpática que ela passa a ser linda. Você concorda comigo? 7 anos, né? É verdade? Fala, gente, não é feio, é feio, mas é simpático. Mas assim, você vê gente muito boa, então a feiura fica. A pessoa é boazinha, né? Mas você entende? Você entende? Entendo. Então assim, aí quer dizer, bom, se ela não é bonita e não é simpática, ela tem que ser pelo menos inteligente. Se ela não é bonita e simpática, ela precisa pelo menos ser rica. Algo que favoreça, né? Então ela não é bonita, não é simpática, não é rica. Mas é um excelente marido. Aliás, é um excelente filho. Porque ainda não é marido, ali está essa pretensão. É um excelente filho. É um excelente amigo. Tem uma conduta ilibada. Nunca fez nada de errado. Nem sinal vermelho, quiçá, atravessou. Aí você vai ver o perfil
O cara não é inteligente, não é bonito, não é bom filho, não é bom marido, muito menos bom amigo. Eu posso entender que isso é voodoo. No mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Voodoo. É voodoo, não tem outra explicação. Entendeu? Então, a política não é feita para esse perfil. Passou a ser, porque o país passou por um processo complicadíssimo nos últimos anos. Eu até nem quero entrar muito nesse mérito, não, porque eu não quero desagradar uns e agradar outros, mas a gente precisa analisar muita coisa a respeito disso. E a política, ela está se tornando um buscar de vida pessoal. Sim. Sabe? Eu conheço muita gente, excepcionais profissionais, que na vida pessoal deles até não é tão excepcional assim, mas desenvolve um trabalho tão bacana, não é que uma coisa tampa a outra, ele tem algo de fato de útil para a sociedade e para o mercado de uma certa forma. O duro que não tem nenhuma coisa nem outra e são exaltados. Sim. Show. Entende? Entendo. Olha só, Alexandre, eu acho que o pessoal de casa agora entender, pra gente já começar já embarcando pro nosso finalmente aqui. Cássio, pro pessoal de casa, então, entender que política é uma linha tênue e que dentro dela tem algumas interferências. Como então para aquele leigo que de repente o cara tá querendo entender, como é que ele pode distinguir o que dividem como direita, esquerda e centro? Como é que aquele leigo que não entende nada vai falar assim, putz, eu vou ouvir o Cássio Franco, eu entendo, pô, esquerda talvez seja esse movimento, direita, porque a gente sabe que isso historicamente houve uma construção para se chegar nisso. Assim, William, eu nesse pouco espaço de tempo que ainda a gente tem, eu não vou conseguir expor de forma didática para que a grande massa entenda. Eu posso te colocar aqui que é o seguinte, já que nós estamos diante de uma eleição local, é bom a gente levar mais uma frase para dentro, que é o seguinte, cara, eleição, ela é uma colheita. O tempo de plantar já foi. Então, agora não adianta você plantar, para quê? Colher daqui a 45 dias. Sim. A chance é zero. Isso aí é só franca de granja e assim ainda faz mal. Então, o que eu falo muito para as pessoas que me procuram, falam, Cássio, eu votei no fulano na última eleição, mas eu não vou votar nele. Não gostei, eu votei, sabe, umas atitudes, não tem nada a ver, não me atende no telefone. Procura entender o que de fato aquele elemento fez para a comunidade. Procura de fato entender qual é a utilidade dele enquanto cidadão comum e o que ele vai ser útil de mandato na mão. Procura entender, porque assim, tem vereador que não sabe o papel de um vereador. Nós temos vereador aqui que é vereputado. É vereador que se acha deputado. Exatamente. E a gente vê. E é o oportunista de oportunidade. Sabe o que é oportunista de oportunidade? Ele tem ligação com um determinado deputado, a verba já está carimbadinha. A emenda está carimbadinha. Ele vai lá, chama o cara e fala assim: bicho, eu quero capitalizar isso aí, eu quero capitalizar isso aí na minha cidade. Aí aparece aqui em Uberaba o vereador, o veredeputado. Ele foi lá em Brasília e trouxe milhões para não sei aonde. Milhões para não sei aonde. Aquele dinheiro já existia. Ele já estava lá, carimbado para aquela destinação. Então, as pessoas precisam entender o que é oportunista de oportunidade, o que é realmente aquele que vai ser votado, se ele realmente vai trabalhar para a população e não para o grupo dele, entendeu? Porque depois de eleito, aí muda tudo. Aí muda tudo. Exato. Às vezes as portas nem se abrem mais, né? As Exatamente. Portas, você não consegue o acesso no gabinete, você não consegue ter um diálogo como tinha antes. Teve uns bacanas aí que a primeira coisa foi comprar outro celular, outro número de celular aí. Mudou o número de celular, viu? Liga pro seu vereador aquele número lá que você falava com ele no WhatsApp. Liga pra ele, chama ele aí. Mas também é o seguinte, nada como o tempo, porque o tempo cobra e cobra caro. Um copo desse, né, Alice? A gente pega esse copo aqui Sim. e pinga uma gota dessa tinta... Por mais, né, Cássio Franco, que se a gente lava, já não vai ser a mesma coisa. Não, já era. Então, pessoal, fica atento aí aos seus comportamentos, às suas atitudes, principalmente a sua postura, né, Cássio? Exatamente. A gente tem que entender que postura. E, Cássio, se de repente a gente... Tem várias pessoas que a gente traz aqui, tem vários projetos. Uberaba existe ou tem algum ponto que a pessoa fala assim, na educação, de repente, tem a escola X que você começa a entender princípios de política. Existe isso para a região, em Minas? Como é que funciona isso? A nível Minas, vamos falar Minas. Sim, eu vou te falar uma coisa que me deixa muito chateado, porque assim, eles estão naquela de escola sem partido. Eu concordo que a escola não tenha partido, mas que ela seja politizada. Sim. Ter partido é uma coisa,
ter política é outra. É trazer para o aluno, inclusive tem alguns projetos para poder ver se coloca de forma muito leve. Legal. Porque, assim, acabaram de me votar, de colocar em votação um projeto aí que já existe há 8 anos e é de nível federal, um vereador quer implantar na cidade. Quer dizer, ninguém falou para esse vereador querer uma lei federal, não. Você está entendendo? Entendi. Então, as pessoas, nesses quesitos, no que você colocou aí, é bom escutar aqueles que valem a pena ser escutados, porque escutar e ouvir são duas coisas completamente diferentes. Perfeitamente, essa nuance, a distinção aí, viu, pessoal? Olha a distinção. Né? E aí é bom entender se de fato ele tem ligação com aquilo que ele está te apresentando que vai fazer. Se ele realmente está ligado de alguma forma àquilo que ele vai propor a fazer enquanto vereador. Porque, infelizmente, muitas coisas você consegue fazer enquanto pessoa física ou jurídica, mas se você estiver atrelado ao poder público, desde que munido de fato de projeto e de condição de fazer, você consegue fazer mais e alcançar mais. Sim. Vai para um alço maior, para um número de pessoas maior. Sensacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente traz aqui sempre uma audiência bem qualificada, traz pessoas que possam direcionar talvez uma dúvida, talvez um momento tão decisivo. E vocês têm que perceber, pessoal, que ele falou, o preço é caro. E até que se movimenta, até que essas engrenagens funcionam, né, Alexandre? Sim. A gente precisa pensar muito bem. Parabéns pelo seu conhecimento, por ter aceitado o nosso convite, obrigado, né, Alexandre? E vai vir mais vezes, né, Ale? Vai, com certeza. Estou marcando aí para você vir agora na TV. TV, vai sentar ali, conversar, passar informação pro pessoal. E assim, eu quero deixar aqui uma frase para encerrar de fato. Claro, agradecer ao Política Uberaba 2024, é o grupo que eu acredito que pode fazer e pode somar muito para o próximo mandatário, como nós sempre fazemos. Agradecer também muito a Deus, porque graças a Deus a gente está aqui respirando, né? Sim. Não é o que o meu genro ouviu quando ele foi pedir minha menina para namorar, não, porque eu falei para ele que ele estava com muita sorte. Ele falou para mim assim, eu já sei, porque eu tô namorando a sua filha, né? Eu falei, não, é porque você está respirando. Então, gente, assim, boa. Eu quero deixar muito, muito claro para cada um de vocês que estão buscando urna agora, que vão à urna votar no dia 6 de outubro. Voto, ele não pode ter preço. Porque, de fato, ele vai ter consequência. É isso. Uau, sensacional. Sensacional. Cássio Frank, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, Ale. Muito obrigado. Esse cara vai voltar, você faz a agenda. Querido, muito obrigado. E pra gente encerrar, a gente tem aqui um fechamento que a gente faz aqui com o pessoal, que é para trazer essa conexão com a mente, né? Porque o nosso Conexão Mind foi essa fusão aqui de encontrar com esse cara que é um parceiro empreendedor. William, a gente precisa conectar essas pessoas que a gente conhece, para eles levarem toda essa informação, essa palavra, porque a gente percebe que vai dar para fazer diferença nessa nossa cidade. E pra gente fechar, não fechar naquela câmera ali, a gente vai falar assim, Conexão Mind. Beleza? Só que a gente vai falar agora com aquela energia. Você conta o 3 então? 1, 2, 3 e... Conexão Mind! Valeu!